Microsoft. Nós, como programadores, então aí entra a parte da minha carreira, isso vai ajudar muito, e principalmente acho que na área de programação, nós estamos ganhando mais ferramentas para trabalhar. Quem souber usar melhor essas ferramentas vai evoluir mais rápido. É uma oportunidade que está aparecendo. É que nem quando os smartphones apareceram pela primeira vez, e quem aprendeu a programar em smartphones, criar apps, e inovar em cima de apps, gerar o próximo iFood, gerar o Uber, o Airbnb, assim por diante, conseguiu gerar novos negócios, exatamente. Mesma coisa na internet, quando a internet comercial surgiu, quem vendia banda ou quem fazia site também. E próprio nascimento do computador. Quem entendeu que o computador era mais do que só uma máquina de calcular glorificada, porque era assim que ela era usada no começo. Era uma máquina de calcular. E aí a minha carreira inicia justamente nos anos 80. Então a gente está falando, anos 80 assim, a gente tem que entender. Computador surgiu da forma como a gente conhece hoje, depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente está falando de depois da década de 40, década de 50. Muito recente. É muito, muito, muito. A partir da década de 50, que a gente começa a ter computadores que são do tamanho dessa sala, que gigantes, que a quantidade de energia que ela desperdiçava era tão grande que você conseguia aquecer um lago ao redor para conseguir resfriar isso. Inclusive muita gente não entende isso, computadores aquecem, né? A gente coloca dissipador de energia. Por que eles aquecem? Todo aquele aquecimento é energia não usada. A gente não consegue usar toda a energia. É desperdício de energia. Toda vez que você está aquecendo, ele está dissipando na forma de calor, é uma energia desperdiçada. E a gente ainda não tem todas. E é de novo as pesquisas em materiais, em condutores e tudo mais, para tentar otimizar o uso dessa energia. Então hoje a gente ainda desperdiça muita energia. Acho que a maior parte da energia consumida é desperdiçada hoje. Então a gente está o tempo todo tentando melhorar essa proporção de energia desperdiçada. Agora, nos anos 50, a gente está falando de lâmpadas. A gente está falando de lâmpadas desse tamanho mesmo. Lâmpadas que aquecem muito. Cada uma dessas lâmpadas, pensa que representa, vamos facilitar, um bit. Então se eu tivesse muitos bits, eu precisaria de muitas lâmpadas. Agora imagina uma sala cheia dessas lâmpadas, aquecendo pra caramba. Então a gente está falando de uma época onde programar computadores era você ficar programando fisicamente nos cabos e nessas lâmpadas. Cara, que trampo. Você falando da época do ENIAC ou mais pra frente. Nessa época do ENIAC. É uma sala inteira, era um uma computador. Sala inteira, e a capacidade de processamento seria o que comparado hoje em dia? Comparado hoje em dia é uma calculadora mesmo. Uma calculadora de mão. Uma calculadora de mão. Uma sala inteira. Exatamente. Nossa. E era importante, principalmente depois durante a Segunda Guerra, a gente conhece toda a história do Alan Turing, Benedict Cumberbatch, né? Aquele filme dele. O Jogo de Imitação. Exato, que é um excelente filme que recomendo que todo mundo assista, para quebrar a criptografia alemã, que hoje em dia a gente considera uma criptografia super básica, é quase a língua do P. Na época, é de novo aquilo que eu tava falando. Coisas simples que são difíceis de você fazer na mão, que nem contar grãos de areia. É um processo simples, mas é um puta trampo fazer isso. Mesma coisa na encriptação do Enigma, que era a máquina que eles usavam naquela época, e a ideia do Turing de fazer um computador, a ideia de computar algo automático que compute para você poder quebrar isso. Porque computador naquela época era uma pessoa. Uma pessoa que computava números era um computador. E eram mulheres que faziam isso naquela época. Os primeiros computadores são mulheres que tem um filme. Vem daí o termo, vem de uma pessoa. Era uma função de uma pessoa. Era a função de uma pessoa. E daí a gente pensa, a IA vai substituir o emprego dos programadores. Não. Já substituiu há muitos e muitos anos atrás. Então, tem um filme muito bom que eu esqueci o nome, é excepcional, que mostra a história dessas mulheres, que obviamente naquela época sofriam muito mais. Então, mas elas faziam os cálculos que permitiam o lançamento de foguete, que permitiam balística de mísseis. Então, durante a Segunda Guerra, para você poder determinar, o míssil não vou atirar 100 metros para frente, vou atirar no outro continente, é outro país. Então, para eu conseguir acertar isso, precisa calcular milhões de números. Olha só, cara. Exatamente isso que a gente está vendo aqui. Então, a cada um daqueles fios é você programar bit a bit, fazer o programa para calcular esses números. Isso ainda não é um computador. Não? Isso é uma calculadora grande. Sim. Então, o ENIAC, que todo mundo associa como o primeiro computador, um ábaco. Basicamente um ábaco grandão, exatamente. Então, é um ábaco grandão. O primeiro grande computador vem depois, é um cara chamado EDVAC. Então, aí eu vou contar essa história depois, mas então a gente está falando da década de 50, 60, a gente começa a melhorar esses supercomputadores, que são só caixas grandonas de lâmpadas, viram mini computadores, aí durante 60 e 70, aí durante a década de 80 é que a gente entra na era do final de 70 para 80, a gente entra na era dos microcomputadores, que é o computador que dava para ter em casa, que era uma... Até então era... Mini computador era um frigobar. Entendeu? Era mini computador já. Porque computador ocupa uma sala inteira. Então mini computador é uma geladeira. Aqueles PC500 e tal. CP500. Aí já é microcomputador. E era uma caixona também, né? É uma caixa de pizza maior, vamos dizer assim, 2 caixas de pizza, assim. Já o Apple II, aqui no Brasil a gente teve CP400, CP500. Esse qual que é? Esse daí, isso é um terminal, ainda não é um microcomputador, isso é um terminal que conecta num CP500 e o Apple II. Apple II. Então o CP500, ele é um microcomputador, ele é um clone, então até os anos 80, no Brasil a gente teve reserva de mercado, então foi um momento onde o Brasil não importava tecnologias, então a ideia era que o mercado nacional... Aumentar o mercado nacional. Exatamente. Infelizmente não funcionou como foi planejado, tudo que a gente desenvolveu sempre era uma geração atrasada e mais caro do que era lá fora, então a gente ficou atrasado, o que aconteceu é que a gente ficou atrasado na adoção de microcomputadores até o começo
dos anos 90, que foi quando abriu o mercado. Mas a gente teve potencial de fazer coisas interessantes. A gente teve microcomputadores brasileiros muito bons naquela época. A gente teve, só que eram todos clones. Então a gente teve clone de Apple II, eram os Unitrons. A gente teve clone de Tandy e PC, se eu não me engano, que foram CPs. Então esse é o CP500. Eu acho que eles eram tinha, clones. trabalhava na Embratel, tinha um desse na casa dele, cara. A gente teve clones do inglês, o Xenex Spectrum, que aqui foi chamado de TK85 e lembro dele TK90. também. E a gente teve os MSX da Gradiente, da Hotbit. Então a gente teve vários microcomputadores fabricados aqui no Brasil que eram clones. Tem uma história que não é confirmada, que eu até acho engraçado, que o Steve Jobs odeia o Brasil, porque naquela época saiu o Apple II e saiu o primeiro Macintosh. E aí, o clone do primeiro Macintosh, eles pegaram o firmware aqui no Brasil e piratearam a BIOS, vamos dizer, do sistema para poder funcionar o clone. E aí a Apple falou, o governo brasileiro, vocês estão pirateando a porra toda aqui, não vai rolar. Aí o governo brasileiro falou, fica na tua. É mesmo? E aí, desde então, você não tem Apple no Brasil oficial, né? Verdade, cara. Pois é, ele ficou ressentido. Até hoje.